Jesus, a espiritualidade amiga, nos inspire, né, nos ampare para que a gente possa falar aquilo que nós todos estamos necessitando hoje, né, buscando. Então, como a Fátima falou, essa lição de número 13, ela chama-se A Coroa e as Asas. E aí eu vou contar para vocês do que trata a história, para a gente ter mais tempo, né, para falar. E, como sempre, é uma história belíssima, de um ensinamento muito profundo. E aí ela nos fala, então, de um homem, né, um de nós, que ele buscou o aprimoramento da ciência, né, o aprimoramento espiritual, porque ele queria entrar no reino do céu. Então, ele se esmerou, buscou esse conhecimento. E aí, ele começou, então, a escalar uma montanha para chegar, então, até o reino dos céus. E por que que Jesus começa a contar essa história? Porque estavam lá na casa de Simão Pedro, Jesus e ali os seus discípulos, falando sobre as glórias do saber. Então, por isso que ele contou essa história. Então, o homem começa a escalar essa montanha e passa muitas dificuldades, tem percalços, e junta todas as suas forças e vai subindo. Então, tinha nessa montanha labirintos, era escuro, mas ele avançava de pouquinho. Ele trocava as vestes, né, as túnicas. De tempos em tempos, ele deixava a túnica velha na beira do caminho, pegava outra e trocava também as sandálias, né, a alpercata, ia trocando e ia subindo. Não servia mais, ele colocava outra roupa, outra sandália e continuou subindo. Aí ele chegou lá no topo da montanha, que alegria. Encontrou lá um representante de Deus, né? Um anjo. E aí o anjo ficou muito feliz por ele, o abraçou e colocou então sobre a cabeça dele uma coroa de luz, porque realmente ele tinha conseguido, né, vencer aquelas dificuldades todas, tinha alcançado então esse saber, essa sabedoria, né? E aí, quando então o homem estava pronto para entrar então no reino dos céus, aí o anjo disse: mas tem uma coisinha. Olha, agora, para você entrar mesmo, então você vai agora descer, vai fazer todo o caminho de volta, e ainda deu uma dica, né? Você analise o seu caminho, os seus passos, né? As suas atitudes, e aí depois você volta aqui para receber as asas, para você poder voar de encontro ao Pai Eterno. Olha que emocionante. Muito bem. Ele começou a descer. Só que agora, a coroa de luz que ele possuía, né? E ainda lá do alto, olhando, né, para baixo, para o sopé da montanha, ele via muito mais do que quando ele estava subindo, né? Com todas aquelas dificuldades. Então a visão dele se ampliou muito. Ele via de todos os ângulos, todos os viajantes, porque os outros também estavam subindo. E aí ele começou então, né, a achar aquelas pessoas todas estranhas, né, mal vestidas, ridículas, extravagantes. Um era roupa, outra era sandália, e ele subindo com toda a dificuldade, apoiado lá em suas bengalas, com as roupas, um com a túnica toda velha, rasgada, rota, o outro as sandálias, todos com muita dificuldade, que nem ele quando subiu. E aí,
Ele então não se conteve e começou a zombar de todo mundo. Reprovou a ignorância daqueles que considerava ridículos ou inadequados. E ele achava todos ridículos e inadequados. Gritou, condenou, fez escândalo, foi irônico. Foi tão irônico, humilhou tanto as pessoas que muitos desistiram. Olha os compromissos que ele arrumou para ele. Desistiram de subir e voltaram lá para o início de novo. Bom, após ele ter feito esse papelão amaldiçoado a todos, não ter salvado um sem as suas críticas, ele voltou. Voltou então o herói coroado, né, com a coroa de luz, para o cume da montanha de novo para pegar as asas e ir de encontro ao Pai. Mas aí o anjo, muito triste, explicou para ele que a roupa das pessoas que ele criticava, que ele riu, que ele xingou e que ele até mesmo fez as pessoas desistirem de subir, era a mesma que ele usava quando ele era frágil, quando ele era semicego, quando ele estava subindo também, antes de receber as asas de luz. E que agora, como ele tinha praticamente sido reprovado, né, naquele teste, ele só ia conseguir as asas quando ele conseguisse colocar amor no seu coração e quando ele conseguisse ter entendimento. Então ainda tinham coisas para ele aprender, embora ele tivesse todo o saber intelectual. O anjo disse ainda para ele que faltava-lhe piedade. Então, faltava amor, piedade e entendimento. Que ele voltasse, então, todo o caminho e que auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais ele conseguiria equilibrar-se no céu. Disse isso para ele. E aí, essa é a história, né? Como sempre, alguns minutos de silêncio. E aí Jesus então falou, né? Há muitas almas na terra ostentando luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indevida. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos, no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas que lhes será lícito para partir na direção do céu. Então Jesus disse isso para eles. Uma lição maravilhosa, né? Onde a gente pode trabalhar tantas coisas. Mas eu separei para a gente refletir aqui hoje a reforma íntima, né? Que também a gente pode chamar de autoiluminação, e a caridade que está sempre junto, né? A caridade é um recurso que nós temos para a nossa iluminação, para o nosso despertamento, para a nossa evolução, e praticamente em todo momento ela cabe, ela pode ser evocada e sempre nos serve para nós aprendermos. Então, como diz ali no finalzinho da lição, quando Jesus termina, né? Realmente, quantas vezes, às vezes nós
ou às vezes as pessoas que nós assistimos, que a pessoa tem um saber magnífico. Muitas vezes ela dá uma aula, então pode ser, né, um cientista mesmo, um professor universitário, qualquer pessoa detentora do área, né? Então ela nos fala e ela nos dá uma brilhante aula, magnífica. Mas muitas vezes a gente tem que se esforçar para focar só no ensinamento que ele está transmitindo. Porque, por vezes, o comportamento dele, a energia que ele exala, ou a maneira como ele trata as pessoas, mesmo ali, inclusive os aprendizes para quem ele está ensinando, palestrando, é parecido com aqui a nossa personagem, quando com a coroa de luz, olhando os demais. Falando aqui, né, da nossa seara, da nossa doutrina, então é de uma área da doutrina espírita. E muitas vezes ela vem nos falar e ela nos enriquece com aquele conhecimento, nos enche de saber muitas vezes. Mas quantas vezes não há uma gota de amor naquilo que a pessoa nos fala? Então, por isso que eu disse que ela nos dá uma aula maravilhosa, né? E tudo é tudo é aproveitável, né? Nada é perdido. A gente tem que, é por isso que também na doutrina espírita fala-se bastante, trabalha-se, combate-se o personalismo, né? Ou seja, para a gente não endeusar ninguém, para a gente focar na doutrina, no conhecimento da doutrina, não endeusar ninguém. Por quê? Porque nós todos somos humanos, somos falhos, essa é uma certeza. Assim como a gente vai voltar para o plano espiritual, outra certeza é a de que nós somos falíveis, né? Muito imperfeitos e muitas vezes com a coroa de luz na cabeça, a soberba, a vaidade, a ambição e mesmo o endurecimento do nosso coração acontece. E nós sim tratamos as pessoas igualzinho aqui a nossa personagem. Né? Parece que a gente lendo, a gente fala assim, nossa, mas como ele foi bobo, como ele foi imprevidente, imprudente, mas a gente não age assim, ali na nossa área de domínio, a gente não age assim, será? Né? A gente age, pode ser até numa coisa pequena, num momentinho, e muitas vezes quem tem o saber, né, muito grande, é doutor em uma área, é muito mais fácil para ela cair. Por que isso aconteceu com ela? Né? Porque ela está um avião com uma asa apenas, né? E avião com uma asa apenas não voa. Então ela desenvolveu o conhecimento material, né, científico, primeiro, ela vai ainda, né, como nós todos vamos, desenvolver também o nosso saber, o nosso conhecimento moral, né? Mas o conhecimento científico, intelectual, ele vem, geralmente, a regra é que ele vem antes, porque ele é mais fácil, né? É mais fácil nós lermos, nós estudarmos os livros, do que nós termos uma atitude desinteressada, né, nos sacrificarmos por alguém, ou é mais fácil do que nós tratarmos com paciência, com tolerância, às vezes aquela pessoa que é tão limitada naquela questão, que pode ser uma questão intelectual ou moral, né? Também a gente não vai dizer aqui que nós somos muito maus e que, né, quem está à nossa volta é um santo. Não é, né? Na verdade, a gente trava lutas diárias muito duras. Não é não fácil nem simples. Ninguém nos disse que seria, né? E tampouco nós estamos dizendo agora que é fácil ou simples. Não é. Assim como também não é fácil nem simples nós não nos envaidecermos, né?
principalmente, né, quando nós mesmos vamos, às vezes, contribuindo para isso, né, quando a gente fala, que a gente fica tão feliz, né, com aquele conhecimento todo que a pessoa tem e divide com a gente, né, que a gente diz, nossa, fulano, fulana, você é ótimo, você é maravilhoso, né, e uma hora a pessoa vai acreditando que ela é, né, e aí ela coloca os pés pelas mãos e sem perceber, muitas vezes, nós vamos nos endurecendo e a gente deixa de transmitir também o sentimento, né? Então, há algumas perguntas aí para a gente. Bom, primeiro, o que, que é essa reforma íntima, né? Que eu falei que então a gente trataria, ou a nossa autoiluminação. A nossa reforma íntima é isso mesmo, é nós termos esse esforço, né? E usarmos as ferramentas que a gente tem para irmos vencendo ali os nossos vícios, as nossas imperfeições, os nossos defeitos, e para nós irmos despertando e adquirindo as virtudes, né? O nosso brilho também moral, já que o intelectual, até por força da profissão, ou mesmo na doutrina a gente vai estudando, né? E a gente vai, cada dia, ficando mais culto. Agora, como que a gente faz isso, então, né? E aí, a gente vai usar a pergunta que vira e mexe, ela é sacada, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? E qual é a pergunta, né? Simplificando. Como é que nós fazemos para nos melhorarmos e resistirmos ao mal? E aí a resposta é simples, né? Mas não é fácil. Conhece-te a ti mesmo. É Santo Agostinho quem diz, né? E ele diz assim já disse um antigo filósofo, que é o Sócrates. E ele também não inventou essa frase, né? Essa frase, ela ficava escrita na entrada dos templos na Grécia. Conhece-te a ti mesmo. Então, foi isso que respondeu Santo Agostinho, né? De como é que a gente começa, então, né, essa autoiluminação. Por que que a gente precisa se conhecer, né? Para a gente saber o nosso tamanho, onde é que estão, né, aquilo que nos faz cair, então as nossas imperfeições, nossos vícios, nossos defeitos, onde é que eles estão, em que momento eles aparecem, e aí, a partir disso, né, nós começamos essa reforma ou essa iluminação, né? E aí, a doutrina espírita nos diz que a caridade é a maior virtude, é o caminho para nós alcançarmos essas asas. Agora, essa caridade é com quem? Né? Essa é a pergunta. Então, em vários pontos, em vários momentos, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, está lá, que a caridade é a maior virtude, é o principal recurso, né, para nós conseguirmos essa asa moral. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa, que essa caridade que a gente busca praticar, que a gente tanto fala, primeiro ela tem que acontecer conosco mesmos. Primeiro nós temos de ser caridosos conosco. Por quê? Primeiro, né, para nós não nos autoflagelarmos, não darmos as chibatadas, porque nós somos imperfeitos e nós somos mesmo, né? Então, nós temos que ter esse olhar amoroso conosco. Apenas nós não podemos pôr uma venda nos olhos, achar que está tudo bem e não progredir, não fazer nada. Mas esse olhar tem que ser amoroso e a gente tem que saber que essa separação do joio e do trigo, ela é demorada, ela é lenta e ela vai acontecendo aos poucos, né? Para eu separar o trigo dessa erva daninha que é o joio. Então, primeiro conosco. E aí, ao mesmo tempo que a gente vai tendo essa caridade conosco, a gente vai tendo também com quem vai caminhando com a gente. Tanto a caridade intelectual quanto a caridade moral.
Então, nós vamos tendo. Então, olha como que a gente vai fazendo essa reforma íntima com o uso da caridade, né? Como eu tinha falado. Porque aí a gente vai ser caridoso sendo tolerante, sendo paciente. Estamos devagarinho tendo o domínio dessas virtudes, né? A gente ajuda materialmente, então também a gente treina o desapego, combate o nosso egoísmo. Às vezes a gente se sacrifica por alguém ou por uma causa, a gente doa uma parte do nosso tempo por uma causa, por uma pessoa. Então também nós estamos ali fazendo uma caridade desinteressada, tem que ser desinteressada, né? Porque se for para a gente tocar as trombetas, ou se for, eu vou fazer isso, porque aí eu acho que eu vou ser recebido com luz pelos anjos, eu já vou direto para o nosso lar, né? Embora nossas boas ações todas sejam contadas, mas aí já perde um pouco, né? Que aí a gente já está fazendo só por interesse, né? Então, tem que fazer, a gente fazer até virar um hábito. Um dia vai virar um hábito em nós, porque há mundos em que o diferente é isso não acontecer. Então, há mundos, e nós vamos chegar lá, em que é natural ser caridoso, é natural ser bom. E aí, né, pela reforma íntima, então, a gente vai conseguindo, além de ir alcançando essas virtudes, nós vamos também ajudando os outros. Por isso que é um super negócio. A gente nem precisa fazer por interesse, porque automaticamente, na verdade, a pessoa que nós ajudamos está nos ajudando também. A gente sempre ouve isso, né? Ah, quando a gente ajuda, a gente é o maior beneficiado, mas às vezes a gente não pensa o quanto. Além da gente receber aquela vibração, né, gostosa, de gratidão da pessoa, de emoção, quanto mais nós fazemos para os outros, nós fazemos também para nós. Agora, o contrário também é verdade. Tudo que eu emito de ruim para os outros, também eu mando para mim. Então, é melhor fazer coisa boa mesmo, né? É uma questão de inteligência. Eu nem preciso usar o meu lado moral. Ah, eu vou ser bom, generoso. Pode usar mesmo, a gente pode usar aqui a nossa coroa de luz que a gente já alcançou. Olha, vai ser bom para mim, racionalmente eu pensando. Então eu vou ser. Por exemplo, né? Agora que a gente vive já há tanto tempo esse momento da pandemia, as pessoas internadas, por exemplo, ou mesmo em casa, não podem receber nem visita. Passam por aquela dor toda sozinhas. Olha quanta chance de fazer o bem que nós estamos tendo. Será que a gente tem consciência disso? Tem pensado nisso? Que cada pessoa que a gente vê na televisão, todos nós temos alguém doente, que está doente. Então, a todo momento, todo dia, a gente tem a oportunidade de fazer o bem e de ir contribuindo para essa nossa iluminação, né? Manda vibrações amorosas para a pessoa, de saúde, que ela seja forte, que ela seja resignada e que ela possa passar por essa prova e sair ainda melhor, que também a auxilie na sua iluminação, né? Olha que oportunidade. E aí, vamos usar uma outra questão também do Livro dos Espíritos, que é a questão 895. Então, em linhas gerais, ela pergunta qual nossa maior imperfeição. Aí a gente pode pensar numa lista, né? Quando a gente lê, ouve essa pergunta, a gente fala assim, ih, meu Deus, será que é isso? Será que é isso? Será que é o egoísmo? Será que é o orgulho, né? Então, qual a nossa maior imperfeição? Aquela que mais nos atrapalha. E olha o que os espíritos respondem. O interesse pessoal. Olha que incrível. Os espíritos respondem que nossa maior imperfeição, o que mais nos atrapalha e nos impede de nós nos iluminarmos, fazermos nossa reforma íntima e prosseguirmos para alcançar também a nossa asa de luz,
é o interesse pessoal. Então, quando o nosso interesse pessoal se sobrepõe ao que nós fazemos, quando nós só pensamos no que nós vamos ganhar, eu vou fazer isso, o que eu vou ganhar em troca? Mas eu faço isso se você me fizer aquilo. Eu não vou ganhar nada? Ninguém vai ver o que eu vou fazer? Então eu não vou fazer. Então, se a gente guardar essa questão para a gente refletir e buscar colocar em prática, já valeu aqui à noite. Eu já vou ficar feliz. Também vou buscar fazer isso. Isso foi o que aconteceu com ali a nossa personagem, o nosso homem, né? Ele simplesmente falou, eu vou passar por toda essa dificuldade porque eu quero entrar lá no reino dos céus, né? Ele fez por esse interesse. Então, ele já começou pecando com relação à sua asa moral, né? E uma outra questão, a questão 918, também do Livro dos Espíritos, diz assim, como é que a gente reconhece um homem onde o progresso é intelectual e moral? Então, essa questão também é importante para a gente saber, né, como é que nós estamos. E para ser uma régua, né, para nós nos medirmos. E aí ele diz assim, quando todos os atos da sua vida corporal são a prática da lei de Deus, e quando ele compreende a vida espiritual. Ou seja, quando a gente sempre souber que a nossa casa é lá no mundo espiritual e não aqui, e aqui é que a gente está só de passagem. Essa é uma coisa, e quando todas as nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações quando todos estão vendo, quando ninguém está vendo, então, aí nós vamos saber que nós já temos os dois, que já estão caminhando os dois, o moral e o intelectual. Vou falar aqui, então, mais uma questão, que é daí do livro O Consolador, questão 230, e essa questão é o Emmanuel, né, o Espírito, quem dita o livro, e é o Francisco Cândido Xavier quem psicografa. E aí, então, né, o Chico faz a pergunta para o Emmanuel, como iniciar o trabalho de iluminação da nossa alma? Então, vamos ver como é que a gente faz para começar esse trabalho. E aí o Emmanuel responde, esse esforço individual deve começar com o autodomínio dos nossos sentimentos, né? Os nossos sentimentos egoístas e inferiores, também a disciplina desses nossos sentimentos. Outra coisa, o trabalho silencioso para eliminar nossas paixões. Aí, por paixões, né, nós vamos entender aqueles vícios, né, morais ou materiais que atrapalham a nossa evolução. Pode ser a maledicência, pode ser o egoísmo, pode ser eu beber demais. Então, as nossas paixões. E como é que a gente faz isso? Para isso, a gente pega o Evangelho de Jesus, ou seja, os ensinamentos de Jesus e os bons conhecimentos todos que a gente tem e busca vivenciá-los, colocar eles em prática na nossa vida, tanto, né, naquilo que nós vamos compartilhar com os outros, quanto aquela que ninguém vai ver, junto com o conhece-te a ti mesmo, né? Que essa seria uma receitinha também de como é que a gente se conhece. Então, o tempo é curto, né? Vou parar então com essas reflexões e espero que elas sejam úteis para todos nós, para que em algum momento a gente consiga buscar a nossa coroa de luz e também as nossas asas para nós, então, adentrarmos esse mundo, né, espiritual, onde é a nossa casa, nós possamos habitar uma esfera produtiva e uma esfera elevada, onde nós possamos estar lá com os nossos familiares e onde possamos
continuar auxiliando os nossos irmãos. Nós passamos agora, então, ao momento de vibrações, de que nada mais é doarmos o que temos de melhor em nossos corações, em prol daqueles que precisam, daqueles que conhecemos, daqueles que não conhecemos, daqueles que estão próximos, daqueles que estão distantes também. Vibramos pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os países neles divisados, pelos seus governantes, pelos seus povos, pedindo ao plano espiritual que leve a honestidade, a compreensão nas mãos e no poder de todos esses governantes junto aos seus governados. Vibremos para que haja compreensão entre os homens. Vibramos por todos os lares, principalmente estes que estão em desajustes e passando por dificuldades. Rogamos ao Mestre que leve a luz, que possa adentrar a esses lares, levando a paz, o amor e a tranquilidade. Vibremos por todos aqueles que estão encarcerados, tanto do corpo como da mente e da matéria, que possam buscar as suas melhorias individuais. Vibremos por todos os doentes em seus leitos de dor, que as mãos divinas do Mestre Jesus possam aliviar suas dores, de acordo com seus merecimentos. Vibremos por toda a velhice desamparada, por toda criança abandonada em orfanatos. Que Deus possa também aliviar suas dores e que possam encontrar o caminho da felicidade. Vibremos por todos os moradores de rua, que possam ser amparados também pela bondade do Criador. Por todos que sofrem nesse momento, por todos que choram, por aqueles que não têm família e por aqueles que não têm amigos, que possam encontrar o consolo. Vibremos intensamente por nossos lares, pelos nossos familiares. Vibremos por nós mesmos. Vibremos por todos aqueles que estão desencarnando, deixando a pátria agora terrena e voltando para a pátria mãe, que possam ser recebidos e enviados nos locais de merecimento, e pedimos à espiritualidade que possa diminuir e amparar aqueles que ficam com suas dores. Deixemos uma vibração de muito amor, carinho, para que o plano espiritual leve e distribua aonde se fizer necessário. Pedimos permissão a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que nos acompanha para dar por encerrado mais essa vibração, dando graças a Deus. Que assim seja.